Vamos lá. Eu já vou colocar hoje no Moodle, o trabalho e o fórum, já abro o fórum, estou com o Moodle aberto aqui na outra tela, tá? E daí eu já coloco o trabalho e já abro o fórum também no Moodle, fica aberto até o dia da prova. Pedi encarecidamente que vocês nomeiem as provas, né, como Washington colocou lá, coloquem o nome das provas, nomeiem as provas com os próprios nomes, para facilitar o processo. Mas será uma prova muito mais objetiva, enfim, tá? Porque não tem condições. São muitas provas para corrigir, não tem jeito, né? A gente está falando de curso aí da FAET que tenha 20 alunos. Aí dá para corrigir, né? Senta ali meia hora, você corrige 20 provas. Agora, 20 provas do processo penal, provas do processo penal 3, né? Que são um pouco mais complexas e passa da centena, né, de provas, considerando que eu dou aula de segunda a sexta, são 500 provas, aí tem trabalho, são 1000, então documentos para corrigir não dá. Então vai ser bem simplesinha mesmo, tá? Vamos que vamos compartilhar aqui. Acontecendo com esse negócio aqui, beleza. Então vamos lá. Vamos entrar em efeitos, tá? Isso aqui costuma cair bastante em concurso e OAB, né? Então nós temos assim, o principal efeito de um recurso é não permitir que uma decisão preclua, né? Evitar o trânsito de julgado, evitar a preclusão daquela decisão. Esse é o principal efeito, tá? Aí a doutrina ela vai relatar outros efeitos possíveis, né? Primeiro, o efeito devolutivo. Todos os recursos têm efeito devolutivo. Tá? Todos os recursos têm esse efeito, né? É a aptidão de levar a decisão a reexame de outro órgão jurisdicional. Tá? Então, você devolve para o judiciário. É o Auri Lopes que fala, né? Olha, judiciário, faça o juízo sobre o juízo. Né? Analise, reanalise esses fatos. Né? Então, o efeito devolutivo, todos os recursos terão, né? Desde que recebidos, né? Desde que conhecidos, melhor dizendo, para usar a terminologia adequada da teoria dos recursos. Depois, o efeito suspensivo nas hipóteses previstas em lei, né? Além do efeito devolutivo, os recursos têm também efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? É a aptidão, né, a capacidade de obstar, de conter a eficácia da decisão. Ou seja, impedir que aquela decisão seja executada antes da análise do recurso. Tá? Então, os efeitos, né, a execução dessa decisão somente se produzirá depois do julgamento desse recurso pelo juízo ou pelo tribunal. Tá bem? Então, por exemplo, o réu é condenado, via de regra, se a defesa recorreu àquela interposição do recurso, ele impede o início da execução da pena. Né? Então, é um efeito suspensivo. Isso não tem nada a ver com o fato do réu estar preso preventivamente. Não é que ele está cumprindo pena. Né? Ele está preso cautelarmente. Contará esse período que ele passou preso depois, né, como detração? Contará. Mas se ele está cumprindo, se ele está preso preventivamente, isso não quer dizer que há uma execução imediata da sentença condenatória. Né? É uma hipótese em que ele está preso por uma das questões do 312, do artigo 312, que fala da prisão preventiva. Tá? Bom, esses dois efeitos aqui, então, são mais comuns. O efeito devolutivo, todos terão, o efeito suspensivo, a maior parte tem. A gente teve uma alteração com o pacote anticrime no Tribunal do Júri, a gente viu, né, na aula passada, né, sobre o Tribunal do Júri, até fiz alguns questionamentos, vocês quedaram inertes aí, né?
em relação àquela decisão condenatória há mais de 15 anos. Depois eu jogo ali no Zap para vocês debaterem se quiserem, tá? Efeito regressivo, gente, o terceiro efeito. É o efeito iterativo ou efeito diferido. Veja só, é o chamado juízo de retratação. É o efeito que permite ao próprio órgão prolator da decisão que reexamine a decisão. A gente vai lembrar que, via de regra, né, a regra é que o recurso ele é direcionado e ele será conhecido e analisado por um órgão jurisdicional hierarquicamente superior, mais qualificado do ponto de vista de sua capacidade, né? Então, como eu disse, o juiz profere a decisão na primeira instância, você recorre, você apela dessa decisão e quem vai analisar aquele recurso é o Tribunal de Justiça, uma das câmaras do Tribunal de Justiça com seus desembargadores, né? Mas no recurso em sentido estrito, lá no artigo 518, 581, a gente vai ter a gente vai ter esse efeito regressivo porque uma vez que você recorre no sentido estrito, você permite que o juiz que prolatou aquela decisão possa se retratar daquela decisão. Então, se ele não se retratar, sobe ao TJ. Se ele se retratar, aí abre vista para outra parte questionar aquela retratação e possivelmente vai até subir para o TJ, tá? A gente vai ver isso, na realidade, esse efeito, vocês verão isso na prática processual penal, quando, analisando o recurso em distrito, se debruçarem sobre essa parte teórica do recurso, tá? Mas efeito regressivo, portanto, haverá apenas e tão somente no chamado RESE, recurso em sentido estrito, tá? E o efeito extensivo, a decisão proferida em recurso interposto por um corréu favorece os demais que não recorreram, tá? Salvo se fundada em motivos pessoais. Tá? Então, é uma hipótese de concurso de agentes, imagina um roubo, né, um processo de roubo, e um recurso de um dos condenados, né, os três foram condenados, mas no recurso de um dos condenados, suponha que eles têm advogados diferentes, né, no recurso de um dos condenados, o tribunal reconhece uma nulidade processual. Se o tribunal reconhecer uma nulidade processual a ponto de anular aquela decisão, esse recurso vai aproveitar a todos, não apenas àquele que levou ao conhecimento do tribunal ou levou o tribunal a conhecer daquela nulidade. Então, é o efeito extensivo, né? Os efeitos dessa decisão prolatada no recurso, né, desse acórdão, vai favorecer a todos, tá? Exceto se for fundado em motivo pessoal. Então, imagina, o indivíduo consegue ali, no caso de furto, ele consegue comprovar, consegue que o tribunal reconheça que ele estava protegido por aquela escusa absolutória lá dos crimes patrimoniais, né? A dizer lá que ele consegue provar que ele era descendente da vítima. Então, essa é uma questão pessoal, né? O que leva a essa absolvição é uma questão pessoal, apenas daquele indivíduo que é descendente. Se ele agiu em concurso com outras pessoas que não são descendentes, evidentemente que os efeitos dessa decisão no recurso não aproveitará aos demais. Imagina que ele consegue diminuir a pena dele, né, um dos corréus consegue diminuir a sua pena porque ele consegue que o tribunal reconheça que ele confessou, mas os demais não confessaram o crime. Né? Então não teria essa atenuante genérica da segunda fase da dosimetria da pena. E assim por diante. Agora, se forem, né, a retórica recursal ela favorecer a todos e o tribunal reconhecer em relação a um, reconhecerá em relação a todos. E, por fim, a classificação mais geral dos recursos. Os recursos podem ser classificados em ordinários e extraordinários. Os recursos ordinários são aqueles em que se admite, né, a discussão da matéria de direito e da matéria de fato. Né? Pode-se enfrentar novamente os fatos, inclusive em relação a provas, né? Como a apelação, o recurso em sentido estrito e os embargos infringentes. Tá? Esses recursos eles são considerados ordinários porque
por meio desses recursos, através desses recursos, você pode levar ao tribunal, né, ao órgão jurisdicional mais qualificado, tanto a reanálise jurídica como a reanálise dos fatos. Os recursos extraordinários, eles só admitem a impugnação relacionada à matéria jurídica, tá? Então, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário, agravo da decisão do indeferimento desses recursos, os embargos de divergência, são todos recursos que apenas admitem que esse tribunal, né, os tribunais superiores, o STJ, o STF, eles analisem apenas e tão somente questões jurídicas, tá? Questões legais, não entra mais na questão de prova. O que provou, está provado, tá? Não vai mais mudar essa questão. Pode até ser que tenha alguma repercussão na prova, se, por exemplo, o STJ entender que uma audiência de instrução teve uma nulidade, né? Isso é possível, mas não vai entrar na prova em si, vai declarar uma nulidade daquela prova, isso é possível. Declarar a nulidade de um laudo pericial porque foi assinado por um perito que não é oficial, por exemplo, né? Ou um médico veterinário fez um laudo um laudo cadavérico. Então, a gente poderia ter uma nulidade da prova, mas não vai discutir a prova, se provou ou não provou a autoria, se provou ou não provou a materialidade, se provou ou não provou a qualificadora ou causa de aumento de pena. Não é nesse ponto, né? Ou vai anular ou vai referendar, né? Manter aquela prova. Tá? Então, os recursos podem ser ordinários ou extraordinários. Lembrando que os recursos ordinários você vai conseguir levar à reanálise tanto os fatos como o direito. E nos recursos extraordinários você só leva à reanálise o direito. Tudo bem? Então é isso. Eu vou finalizar aqui pouco mais de 10 minutos. Eu falei para vocês que ia ser bem rapidinho esse segundo bloco, né? Poucas coisas para trabalhar. E já mando os dois vídeos logo mais. Eu vou colocar agora também aqui, em seguida, eu vou colocar esses resumos, né, que nós fizemos, né, fazer essa... recolocar esses vídeos aí, assim que vocês já começam a estudar, enfim. E, bom, é isso. Vou finalizar. Alguém tem alguma dúvida, gente? Não? Beleza, vamos finalizar aqui e a gente volta lá no Zap. Certo, certinho. Beleza, vamos lá.